Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Nilton Azevedo. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Inglês Instrumental do curso de Pedagogia da Unifasec AD. Vamos começar, então, a nossa terceira videoaula voltada para o desenvolvimento desta disciplina, Inglês Instrumental. Já temos conversado sobre diversos assuntos, técnicas de leitura, já temos conversado sobre a leitura de textos variados, estratégias de leitura, e agora nós vamos seguir com mais um assunto mega importante para darmos continuidade a essa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre práticas comunicativas orais. Existe uma diversidade de práticas comunicativas que são exploradas na oralidade e que nós, como professores, pedagogos, futuros pedagogos, cursandos da pedagogia da Unifasec AD, precisamos estar muito atentos a estas diversas práticas comunicativas orais que temos disponíveis para nos utilizarmos no dia a dia. As práticas comunicativas orais são essenciais para o desenvolvimento da competência linguística em inglês, principalmente no contexto de um curso de pedagogia, onde a comunicação é uma ferramenta fundamental. Olha só, as práticas comunicativas da oralidade são importantíssimas para desenvolver as competências linguísticas do inglês. As práticas comunicativas orais também são estudadas na língua portuguesa, são exploradas na língua portuguesa, e aqui no curso de pedagogia da Unifasec AD, precisamente na disciplina de inglês instrumental, estamos estudando sobre esse assunto, que acredito vai valer muito a pena ao final desta videoaula, quando estivermos discutindo sobre esta diversidade das práticas comunicativas que envolvem a oralidade. Principalmente no contexto de um curso de pedagogia, é muito importante esta prática, aliás, conhecer estas práticas comunicativas orais, pois a comunicação é uma ferramenta essencial, fundamental, necessária. Quando se trata de comunicação, logo lembramos dos grandes comunicadores, quando, na verdade, as práticas comunicativas envolvem desde ações simples, diálogos simples do cotidiano, até diálogos mais complexos, desde diálogos familiares até uma apresentação de TV, até uma apresentação na rádio. Então, estamos falando de práticas comunicativas do dia a dia, da oralidade, e sabemos que a oralidade é mais espontânea, diferente da escrita, que pode ser planejada, que pode ser projetada, que pode ser executada após um planejamento bem minucioso e intencional. As práticas comunicativas orais se dão de maneira mais, eu diria que, de maneira muito mais livre, de maneira muito mais espontânea, porque a comunicação oral ela é mais espontânea, diferente da comunicação escrita. A habilidade de interagir oralmente em diferentes contextos, tanto formais quanto informais, prepara os estudantes para situações diversas, desde interações cotidianas até ambientes profissionais. Veja, a habilidade de interagir de maneira oral em diferentes contextos, tanto formais quanto informais, pois existe a possibilidade de um diálogo comunicativo oral ser mais formal e também ser mais informal. Os dois preparam os estudantes para situações diversas, desde interações do cotidiano até interações em ambientes profissionais. Então, a comunicação envolve esta dinâmica da interação, que vai desde a interação do cotidiano até uma interação profissional, em ambiente profissional. Como já citei anteriormente, esta interação ela pode se dar desde o eixo familiar
até uma apresentação, até um diálogo entre profissionais, um diálogo entre pessoas do mesmo grupo social, com um nível de linguagem mais elevada, mais formal, e é super comum que as pessoas possam explorar a comunicação oral em diferentes contextos, em diferentes situações. Afinal de contas, o idioma, ele, ele é expressado de maneira oral também, de maneira escrita, mas também de maneira oral. Vamos falar um pouco da relação entre o registro formal e o registro informal. Estaremos começando agora falando sobre o registro informal da linguagem. Esse registro informal está entrelaçado e imbuído na linguagem informal. Sai da linguagem informal, por se tratar de uma linguagem mais descontraída, mais espontânea, aquela linguagem mais despreocupada com as regras gramaticais, com a linguística propriamente dita, voltada para a gramática. Por isso, o registro informal é caracterizado por uma linguagem mais descontraída e espontânea, sendo amplamente utilizado em conversas entre amigos, familiares e conhecidos também. Esta linguagem, ou este registro informal, é utilizado em conversas do dia a dia, em conversas entre amigos, entre um determinado grupo social, aquela conversa onde os membros desse grupo, desta conversa, deste diálogo, se sentem muito à vontade uns com os outros para se comunicarem de maneira bem espontânea, descontraída. Esse tipo de comunicação é frequentemente usado em contextos como redes sociais, conversas por mensagens instantâneas, a exemplo das conversas no WhatsApp, bate-papos entre amigos e até em interações com colegas de trabalho em um ambiente menos formal. Veja, esse tipo de comunicação envolvendo o registro informal ou a linguagem informal é frequente em contextos das redes sociais. Geralmente, nas redes sociais, as pessoas ficam muito à vontade para se comunicarem, inclusive até mesmo abreviando palavras para tornar o diálogo mais fluente, mais rápido. As redes sociais exigem isso em função do tempo e de outras ações que se tem a realizar. As redes sociais trazem essa necessidade de se comunicar de maneira mais rápida, porém mais efetiva também. Uma comunicação que possa gerar um entendimento, que possa gerar uma compreensão entre os membros os quais estão em comunicação. Existe também as mensagens de bate-papos, as comunicações voltadas para os bate-papos, onde as pessoas trocam aquele papo rápido, seja em rede social, seja na rua, seja no trabalho, aquele bate-papo bem rápido, aquele bate-papo bem tranquilo, bem, como diz, como fala o dito popular, bem tranquilo, bem legal. E aí as pessoas acabam se utilizando dessa linguagem mais comum às pessoas que estão nesse contexto, ou seja, essa linguagem mais informal. Isso pode acontecer também no ambiente de trabalho, como já foi relatado, e esta comunicação ela se dará de maneira bem informal, bem informal. Geralmente, quando se está em grupos familiares, as pessoas sorriem, conversam, batem aquele papo e acabam que não se preocupando com a linguagem informal. Inclusive, pessoas como advogados, médicos, professores, linguísticos, quando estão em ambientes como esses, sentem a necessidade de se comunicar à altura das pessoas que estão ali envolvidas, as pessoas que estão no diálogo. Por exemplo, um momento familiar, uma festa em família. Está lá o advogado, está o médico, está o professor,
está o linguista, está o cientista, mas naquele momento prevalece uma grande maioria de pessoas que não estão tão preocupados com essa questão da linguagem formal. E o médico ou o advogado, ele quer ser entendido no decorrer daquele momento, daquela festa. Para isso, ele vai também se utilizar da linguagem informal, ou seja, do registro informal, para que assim possa entrar no contexto da conversa, entrar no contexto do diálogo e que possa ser entendido e entender as pessoas. Então, existe um equilíbrio quando se trata dessa questão de linguagem, dessa questão do registro informal ou do registro formal. Dependendo da necessidade, o falante pode e deve adequar a sua linguagem para que possa ser compreendido. Afinal de contas, linguagem deve gerar comunicação, deve gerar interação. Se eu me utilizo da linguagem e não estou conseguindo me entender com as pessoas que estão à minha volta, significa dizer que eu não estou conseguindo utilizar a linguagem de acordo com a necessidade. Por isso, se faz necessário adequar essa linguagem de acordo com a necessidade, adequar o registro. Inclusive, os advogados, quando estão conversando entre si, eles se utilizam de termos técnicos que geralmente não são termos conhecidos para quem não conhece, para quem não tem convívio com o grupo, com aquele grupo específico profissional. Os médicos também, quando estão conversando entre si, quando envolve essa questão da medicina, eles se utilizam de termos técnicos que certamente só eles sabem do que se trata. Termos técnicos realmente da biologia, termos técnicos da medicina, da biomedicina. Então, talvez alguém talvez até mesmo um professor não consiga entender ou compreender algumas palavras, o conceito de algumas palavras que são faladas na medicina. Mas também é possível que existam palavras proferidas em um diálogo entre professores que o médico possa não conseguir também chegar ao conceito destas. Então, a linguagem é muito dinâmica. Ela envolve-se em um dinamismo constante, dependendo, né, de todos esses contextos. A linguagem pode ser muito mais efetiva e muito mais, eu digo que, significativa. Porque a linguagem deve gerar comunicação, deve gerar interação, deve gerar compreensão e entendimento. Então, é importante que se leve em consideração todas essas nuances que envolvem a linguagem, todas essas diversidades linguísticas. É importante ressaltar que, embora o registro informal seja mais relaxado, ele ainda segue certas regras implícitas de comunicação. Por exemplo, a clareza e a capacidade de manter uma conversa são essenciais. Já havia falado que a comunicação, independente de como ela se dá, se no registro formal ou no registro informal, deve gerar a interação, deve gerar a compreensão e o entendimento. Aqui, aprendemos que uma linguagem, ainda que ela seja relaxada, ou seja, despreocupada, ainda que as pessoas estejam se comunicando de maneira despreocupada, sem se preocupar com as regras gramaticais, a clareza e a capacidade de manter uma conversa são essenciais. Não importa o nível do registro, o nível da linguagem. Agora, importa se esta linguagem está gerando entendimento, está gerando compreensão, se está havendo entendimento entre os falantes, através da clareza e através da objetividade, através da adequação à realidade. Porque uma conversa, ela deve partir do entendimento. Se tem duas pessoas dialogando e elas não conseguem se entender, evidentemente que elas não vão conseguir chegar a um denominador comum.
elas não vão conseguir chegar ao entendimento. Por essa razão, é importante que, embora se utilize o registro informal, que não é errado, que é algo que faz parte da nossa, eu poderia dizer, a arbitrariedade linguística, eu posso decidir qual registro utilizar, é importante entender que a clareza sempre deve prevalecer para que se gere a interação, para que se gere o entendimento. E eu trago aqui algumas frases voltadas para o registro informal. Frases que envolvem o registro informal da linguagem. Eu gostaria que você se atentasse para cada detalhe destas frases e como nós utilizamos elas no dia a dia. Nós nos utilizamos dessas frases cotidianamente, principalmente quando estamos em ambientes familiares, ambientes que envolvem amigos, quando nos encontramos com um colega na praça que não víamos há muito tempo, quando desejamos convidar alguém para sentar à mesa, tomar um café. Então, são expressões do dia a dia, do nosso dia a dia, e que na língua inglesa são utilizadas também, assim como na língua portuguesa. Nós tendemos mais para o português, porque a nossa origem é o latim, e nós temos como língua oficial a língua portuguesa. Então, veja, eu vou estar fazendo aqui a leitura destas frases e nós estaremos conversando sobre elas. Todas elas envolvem o registro informal da linguagem. Vamos à primeira frase. Hey, how's it going? Olha só. Hey, how's it going? Olha a tradução. Ei, como vai? Imagina, você chegar para uma pessoa que você nem conhece, falando para ela, hey, how's it going? Ei, como vai? Certamente, esta pessoa iria estranhar esta forma de você iniciar uma comunicação sem ao menos conhecê-la. Isso é óbvio. Mas essa comunicação é possível e é real. Esse tipo de comunicação é possível e é real. Porém, em ambientes familiares, em ambientes que envolvem amigos, colegas de trabalho, então é super comum se utilizar desse tipo de frase. Vamos, então, à próxima frase, à próxima oração. When I crave a coffee later. When I crave a coffee later. Olha só. When I crave a coffee later. Olha a tradução. Quer tomar um café mais tarde? Veja, esse tipo de comunicação deve ser utilizado realmente com pessoas que você já tem uma determinada intimidade. Você não vai sair convidando alguém que você nem conhece para tomar um café mais tarde. Ou vai. Evidentemente que iria gerar uma determinada estranheza de quem estaria recebendo esse convite. Como se trata de um registro informal ou de uma interação em registro informal, esta comunicação é muito usada em ambientes familiares e entre amigos também, ou entre grupos de amigos, seja profissional ou não. Próxima sentença. Long time no see. Long time no see. Quanto tempo? Geralmente, quando nos encontramos com pessoas que vimos há muito tempo, que vimos há um tempão, a expressão que nos vem à mente é quanto tempo? Quanto tempo a gente não se vê? Quanto tempo não tínhamos nos visto? Essa expressão no inglês é lida ou falada assim. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Quanto tempo? Quanto tempo a gente não se vê? Olha a próxima expressão. WhatsApp. 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 E aí? Veja, essa comunicação ela é um tanto abreviada. Você chega para a pessoa e fala, e aí? Então, são comunicações voltadas para interação em registro informal. Tais comunicações são ideais para momentos
familiares, encontros entre amigos, um encontro entre familiares. Então, existe um contexto para cada tipo de registro informal. E esse contexto deve ser compreendido, deve ser entendido, deve ser bem direcionado, para que não haja um desencontro comunicativo, para que não haja um desencontro de comunicação. Estaremos conversando agora sobre a interação em registro formal. Conversamos sobre interação em registro informal e agora estaremos empreendendo um diálogo voltado para o registro formal da linguagem. O registro formal da linguagem está voltado para a linguagem formal, a linguagem culta, a linguagem que está embasada nos preceitos linguísticos, na gramática. Esse tipo de registro exige uma linguagem mais estruturada, clara, respeitosa, sendo essencial em ambientes profissionais, acadêmicos ou em qualquer situação que demande um maior nível de seriedade e polidez. Então, o registro formal da linguagem exige uma linguagem muito mais aguçada, muito mais estruturada, organizada, muito mais clara e que siga os princípios da gramática. Se for na língua portuguesa, os princípios da gramática da língua portuguesa. Se for na língua inglesa, os princípios da gramática da língua inglesa. É importante notar que esse tipo de registro é muito utilizado em ambientes profissionais ou acadêmicos também. Então, certamente, o nível deve ser muito mais elevado, a polidez, os detalhes da linguagem e a seriedade quando se trata de norma e regra gramatical. A interação em registro formal é usada em situações que exigem um alto nível de profissionalismo, clareza e precisão, como entrevistas de emprego, palestras, correspondências oficiais e apresentação acadêmicas. Olha só, quando se trata de profissionalismo, deve-se levar em consideração que esse tipo de linguagem deve ser realmente uma linguagem que possa ser regida pelas regras gramaticais, levando em consideração a clareza e a precisão naquilo que se fala. Em entrevistas, por exemplo, entrevistas de emprego, vai ser necessário o uso da interação em registro formal, tanto por parte do entrevistador, quanto por parte do entrevistando. No que tange a correspondências oficiais, são documentos oficiais e apresentações acadêmicas, vai ser necessário o uso da interação em registro formal. Por exemplo, chegou o grande momento de você, pedagogo, futuro pedagogo, realizar a apresentação do seu TCC. Nesse momento, você precisa entender algo. É importante que você se utilize da linguagem formal, da interação em registro formal. Afinal de contas, você vai estar apresentando para professores, para mestres, para doutores, você vai estar apresentando um trabalho científico, e o trabalho científico deve apresentar clareza, objetividade, e deve também, claro, evidentemente, estar adequado à linguagem formal, ou à interação em registro formal. Você deve se utilizar desse padrão de linguagem. Eu trago aqui alguns exemplos de frases, de sentenças, de enunciados que envolvem o registro formal da linguagem, ou seja, que se enquadram na interação em registro formal. Vamos conhecer cada um deles e vamos praticar aqui a leitura destes enunciados. Good morning. How may I assist you today? Good morning. How may I
assist you today? Bom dia. Como posso lhe ajudar hoje? Eu vou fazer a leitura da sentença. E a gente possa corrigir aqui algumas pronúncias. Good morning. How may I assist you today? Relendo. Good morning. How may I assist you today? Veja, bom dia. Como posso lhe ajudar hoje? Olha só, olha a forma de abordagem de comunicação. Geralmente, quando um atendente de loja ou de um supermercado, de uma empresa, chega para atender você ou chega para atender um cliente, ele se utiliza de expressões como essas. Ou seja, ele está se utilizando de expressões que estão envolvidas na interação em registro formal, que se enquadram na interação em registro formal. Veja, bom dia. Como posso lhe ajudar hoje? Olha a forma de abordagem comunicativa. Olha o padrão da comunicação que está sendo usado aqui. Próxima sentença. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. É um prazer conhecê-lo. Olha a forma de comunicação. É um prazer conhecê-lo. Uma comunicação muito, mas muito adequada ao registro formal da linguagem. Essa comunicação geralmente é utilizada em contextos diferentes de um contexto do dia a dia, de uma conversa entre amigos, de uma conversa entre familiares. Olha, vamos ao próximo enunciado. I look forward to hearing from you soon. I look forward to hearing from you soon. Aguardo seu retorno em breve. Ao invés de um até breve, ou, de repente, até mais, olha a expressão que foi utilizada. Aguardo seu retorno em breve. Interessante. A forma que foi utilizada aqui para ser enquadrada no registro formal da linguagem. Bem curioso, bem curioso. Porque, geralmente, pelo menos aqui no nosso idioma, quando vamos nos direcionar a alguém para expressar a linguagem nesse contexto, para expressar-nos nesse contexto, falamos até breve, até mais. Imagina o atendente falando para o cliente, até mais, até breve. E é até utilizado também, tranquilamente, sem problema. Mas, para se adequar ao registro formal, à interação em registro formal, o ideal seria se utilizar de termos como esses. Aguardo o seu retorno em breve. Está no mesmo contexto, não linguístico, mas de comunicação, digamos assim. Mesmo contexto de comunicação. Ou seja, a mensagem vai ser a mesma, só vai ser falada com palavras diferentes, se utilizando de preceitos linguísticos diferentes. Porque o até breve seria para um registro informal. O aguardo seu retorno em breve já está voltado para o registro formal da linguagem. Em qualquer situação, é importante levar em consideração que o nível da linguagem precisa ser adequado. Caso não consiga, não tem problema. Agora, você precisa deixar claro aquilo que você está querendo comunicar, seja no registro formal ou no registro informal. Inclusive, a linguística defende que não existe uma fala errada, não existe fala errada. Existem comunicações em níveis diferentes. O importante, linguisticamente falando, é que se haja uma compreensão entre os falantes, que haja uma interação entre os falantes, que haja um entendimento entre os falantes, independente do nível, se formal ou informal, se culto
ou não. Bye, see you soon. Chegamos ao final de mais uma videoaula do curso de Pedagogia da Unifasec AD, da disciplina Inglês Instrumental. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Nós vamos seguir para as nossas próximas videoaulas e eu conto com você para estar comigo nesta empreitada de grandes conquistas de conhecimento, de progresso intelectual. Então, aguardo você. Na próxima aula estaremos juntinhos de novo. Eu já lhe recomendo, volte nas videoaulas anteriores para que você possa estar relendo e se apropriando deste assunto, porque iremos partir para outros temas voltados para essa disciplina. Tchau, tchau. Bye!